Toma. Que é isso? Seu aniversário. Você tá sempre reclamando do relógio quebrado. Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, Quê? é legal, mas eu acho que tá parado, não é? Quê? Não. Oh, haha. O prólogo de The Last of Us é funcional e poderoso de muitas maneiras. Ele nos mostra poucas, mas importantes informações sobre o mal que está prestes a assolar o mundo que enfrentaremos durante todo o restante do jogo. E ele cria uma atmosfera realista para que nosso medo vá além do que vai acontecer com os personagens, conseguindo criar uma situação na qual acabamos por nos convencer de que, talvez, o início de um apocalipse zumbi poderia ser de fato daquela maneira. Escutou isso? É palpável o desespero dos personagens, a tensão de não saber o que os ataca, mas saber que é tarde demais e resta apenas recuar, fugir. E é nesse recuo, nessa fuga, que o mais poderoso de seus aspectos se potencializa: os personagens e a relação entre eles. Personagens esses que tivemos pouquíssimas cenas para conhecer, mas que é o suficiente para que entendamos um pouco de como a vida de Joel e Sarah é, a relação de ambos e qual o tipo de coisa que conecta os dois. Desde as brincadeiras até o carinho mesmo nas situações mais cansativas e, é claro, o tempo. Há no tempo a conexão de todas as coisas e o tempo está naquele relógio que Sarah dá como presente de aniversário para o pai. E é pouco tempo que eles têm para fugir quando todo mundo desaba. E o tempo enfim se destrói quando um soldado, e não um dos infectados que estão a destruir o mundo como conhecemos, atira contra ambos e mata a garota, antes de acabar sendo morto por Tommy, irmão de Joel, e única razão de sua vida não ter se acabado naquele dia. Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Por favor, não. Algo que, de muitas maneiras, podemos dizer que Joel desejaria jamais ter acontecido. Sarah? Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Sarah. Querida. Vinte anos se passam desde o fatídico dia em que a doença se espalhou e Sarah morreu. E Joel vive como um contrabandista de armas no mercado negro de Boston. Ao lado de Tess, não é muito que ele tem em sua vida, e sua dureza perante todo e qualquer evento é sinal de um homem que se mantém firme por pura teimosia, e que se distancia em prol de não formar laços que o permitam sentir a mesma dor de outrora. Então, quando ele conhece a garota Ellie, não é com alegria que aceita o trabalho de levá-la até o grupo dos vagalumes, uma célula de resistência contra o governo que ainda busca uma cura. E Ellie é essa cura. A menina, mordida por um infectado ao lado de sua amiga Riley, não sofreu efeito algum da doença. Os esporos emanados pelos corpos infectados não a afetam, e sua imunidade é um mistério e uma chave. A verdadeira jornada começa quando Tess morre no ponto de encontro, depois do grupo encontrar aqueles que os esperavam já mortos, e é feito um pedido. Ellie precisa sobreviver, precisa chegar aos vagalumes, e uma cura tem de ser produzida. Ela pro Tommy, ela andava com essas pessoas, ela sabe pra onde ir. Não, essa missão era sua. Eu não vou fazer isso. Você vai, sim. Olha, passamos por coisas suficientes para que sinta que tem uma dívida comigo. Leva ela pro Tommy. Ah, merda. Eles estão aqui. Droga.
Eu posso ganhar tempo, mas vocês têm que correr. Quê? Quer que a gente deixe você aqui? Quero. Mas de jeito nenhum. Eu não vou virar uma dessas coisas. Vai. Não dificulta as coisas. Sabemos que está aí! Larguem suas armas e saiam com as mãos para cima! O restante do jogo é um exercício quanto aos diferentes tipos de pessoas e quais os tipos de conexões que elas conseguem ter em meio a esse cenário. Bill é um homem amargo e que se fechou dentro de uma cidade inteira com o único parceiro que já teve passando a odiá-lo e desistindo, desejando ir embora. Nossa. Você conhece esse cara? Frank. E quem é o Frank? Era meu parceiro. Ele é o único idiota que usaria uma camisa assim. Ele avisa Joel de que deveria se manter distante, que, nesse mundo, estar sozinho é uma necessidade antes de tudo. Mais tarde, em Pittsburgh, os personagens conhecem os irmãos Henry e Sam. Ambos ficam juntos de vocês por boa parte da história, e apesar de se unirem por encontrarem semelhanças uns nos outros, Henry não hesita em dado momento a abandonar Joel e Ellie à própria sorte quando o perigo os encontra. Tal traição, porém, é compreendida e até brevemente perdoada. Não é preciso muito para que Joel perceba que faria o mesmo se a situação fosse diferente, e não há muito para culpar qualquer um dos lados. Se conectar é um perigo. Há muito em jogo a todo instante, e a perda constante é aterrorizante, de modo que quando Sam é mordido, tudo que resta para Henry é o desespero no qual encontra o próprio fim. Vou tirar essa arma de você, tá bem? Ok, calma. É só culpa! Não é culpa de ninguém, Henry. É só culpa! Henry, não! Oh, meu Deus! Mais tarde, em um diálogo opcional, Ellie quer falar com Joel sobre a morte de ambos, mas o mesmo se nega. Se fechar ainda vai ser a primeira opção para esse homem que não consegue abandonar a necessidade de se estar ao lado de alguém, de se conectar com pessoas e buscar nelas aquilo que lhe falta. Mas a perda, tão constante e tão presente, é o que faz com que esse caminho não seja cruzado até o fim. Então voltamos a Tommy e a cidade que ele está reconstruindo ao lado de sua esposa, Maria, e de tantas outras pessoas. Conheço ele. Esse aí é o meu irmão. Tommy. É você, Joe. Como é que você tá, irmãozinho? Não acredito. Joel é recebido sem mágoas. Apesar da dor que descobrimos e de tudo que ele e Tommy deveriam ter feito para sobreviver, há espaço para ele naquela sociedade que é um marco de esperança em nossa jornada. Joel não está pronto para algo assim, porém, e nem mesmo para seguir adiante. Ele quer que Tommy siga o caminho com Ellie, e essa traição faz a menina fugir. Um dos mais fortes e memoráveis momentos do jogo acontece quando ambos confrontam o passado juntos. Ellie descobre sobre Sarah, se enfurece por ele querer deixá-la, porque apesar de tudo, ele esteve junto dela e ela aprendeu a confiar nele. Algo muito difícil em um mundo onde a morte e a caçada são constantes. Mas Joel não pode confiar em si para isso. Ela não é sua filha, e ele não é o seu pai. Eu não sou ela, sabia? O quê? A Maria me contou da Sarah. Ellie! Olha aqui, Ellie, esse assunto é muito delicado. Sinto muito pela sua filha, Joel, mas também perdi pessoas. Você não faz ideia do que é perder. Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram. Todo mundo, menos você. E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa, porque na verdade eu só teria mais medo. Tem razão. Você não é minha filha. E com certeza eu não sou seu pai. Mas há alguma coisa que muda, porém, depois dessa conversa.
Mesmo convencida a ir junto de Tommy e Tommy disposto a fazer o serviço, Joel volta atrás. Não é claro no jogo o que faz com que ele mude de ideia, mas alguma coisa não faz com que ele queira abandonar a garota. Alguma coisa quer ajudá-la, e é o que ele faz. Essa ajuda, por sua vez, é retribuída quando após um ataque na sede abandonada dos vagalumes, Joel acaba gravemente ferido, e por um período de meses, Ellie cuida dele. É aqui onde pela primeira vez assumimos o controle da personagem, sendo ela não mais a protegida, mas a protetora, e onde sofre o primeiro baque de toda sua jornada enquanto personagem protagonista, mas não o maior. Sempre tão alegre e esperançosa, pela primeira vez Ellie enfrenta um mundo e um grupo de pessoas tão cruéis que conseguem quebrá-la, por um momento a colocando em um estado de tamanha fúria, capaz de tamanha violência, que ela acaba por se tornar como um deles. Alguém tal qual Joel, por um momento. Não mais uma criança, mas uma sobrevivente em um mundo cheio de pessoas terríveis, tendo ela de começar o caminho para isso. Há apenas um porto seguro. E é difícil lembrar que esse porto seguro é um homem tão violento quanto, um homem que pode torturar e fazer muitos sofrerem por seus objetivos. Um homem que ensinou muito quanto à violência que ele aprenderia e reproduziria. Isso, porém, ainda não importa aqui. Ao encontrá-la, Joel é o seu porto seguro. Após tanto ódio naquele ambiente, ele a abraça e há a certeza momentânea de que as coisas podem ficar bem. Um depende do outro. De repente, e não há mais volta. É tarde demais para voltar atrás. Depois do inverno, chega a primavera, e junto dela, o destino de ambos. Eles estão mais perto do que nunca e há em Ellie muita tristeza quanto ao evento passado. Algo nela mudou depois do grupo de canibais de David tentar matá-la, enquanto Joel finalmente se abre com a garota e se interessa, querendo contar histórias e conversar sobre o que for. Essa distância o assusta, portanto, algo que vemos mais pra frente. Há muito a se aproveitar nessa parte, com momentos lindos como Ellie entregando a foto de Sarah para Joel e ele, enfim, mostrando alguma aceitação quanto à morte da filha. Uma dor que nunca passará, mas com a qual ele pode lidar e continuar. Há uma vida além da tragédia, há alguma esperança. E toda essa esperança está naquela cena em que Ellie volta aos seus antigos modos, e como uma criança corre para longe. Joel se assusta, mas não há motivo para tanto. Ela apenas queria ver as girafas, e isso é o que eles fazem. Há um pedido ao final, um pedido por parte de Joel de ambos para voltarem para Jackson juntos, não irem até os vagalumes e deixarem tudo para trás. Ellie não entende esse pedido. Ela precisa fazer toda aquela dor valer a pena, precisa fazer as mortes ocorridas ganharem algum sentido, e ela é o único sentido possível, a única esperança da humanidade. Mas eles poderiam voltar, e as girafas guardam essa noção. Há ainda mais no mundo além de dor e do sofrimento que tanto perseguem Joel e Ellie, e de muitas formas eles encontraram essas esperanças um no outro. Há mais por trás disso, porém, e não há como fugir. De volta à vida, há ainda mais um pouco para Joel nessa jornada. E eles continuam, até os vagalumes, que os encontram após uma situação desesperadora e os levam para outra. Depois de uma longa jornada ao lado de Ellie, Joel está mais uma vez sozinho. Uma vez no hospital, que serve como base para os vagalumes, ele descobre a verdade. Teve sucesso em sua missão, e agora Ellie passará por um procedimento que irá, como consequência, matá-la. Tudo isso em prol de criar uma cura para a humanidade. Diante disso, é sem pensar que ele emprega uma chacina dentro do hospital, matando dezenas de pessoas e conseguindo impedir que a garota seja morta. Independente de qual fosse sua intenção, independente de qual fosse seu desejo, é pelos olhos de Joel que enfrentamos essa última missão em uma tentativa desenfreada de manter viva a última esperança que existe. Não uma última esperança para a humanidade e a sociedade como um todo, mas para nós. Para Joel. As consequências disso nós veremos no futuro, mas aqui só há o presente, e o presente é trágico em seu amor. A crueldade nesse final. Crueldade pela escolha que precisa ser tomada. Crueldade pela escolha que tiramos. Crueldade pela forma como tudo o que passamos até ali muda num único instante.
Toda uma jornada de amor que acaba no fim de um sonho, ainda que haja a promessa de um início de uma vida pautada em uma mentira. O que aconteceu? Encontramos os vagalumes. Na verdade, tem vários outros que nem você, Ellie. Pessoas que são imunes, dezenas, na verdade. Também não fizeram nada de bom. Na verdade, eles pararam de procurar uma cura. Vou levar a gente pra casa. Me desculpe. Espera! Me deixa ir. Por favor. Nada disso foi culpa sua. Não, você não entende. Eu tive que lutar muito para sobreviver. E você... Haja o que houver. Você está sempre lutando por alguma coisa. Eu sei que não é o que você quer ouvir agora, Promete mas pra mim. Promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade. Você iria atrás dela. Há amor nessa escolha, sim, e ao mesmo tempo há egoísmo. É uma escolha cruel, e é cruel de se analisar também, mas a mentira deixa qualquer nuance de lado e sentimos no ar que há algo de errado que é deixado em aberto, e uma jornada muito bonita de amor encerra com muita dor silenciosa. Não é um final feliz. Uma mentira é dita e junto dela cria-se uma falta. Qual o sentido de tanto sacrifício? Até quando essa relação irá durar? E se ele acredita de verdade nessa mentira, por que o faz? Talvez porque ame Joel, e não há mais para onde se ir sem ele. A esperança para o mundo acabou, e há apenas o outro. E isso há de ser o bastante. Eu juro. Tá. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Essa semana estreia finalmente a adaptação da HBO Max de The Last of Us. O primeiro episódio, pelo menos. E aqui na torcida para que seja bom e consiga transmitir tudo que esse primeiro jogo contém. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Comentem aí o que pensam sobre o jogo, o que esperam da série, o que vocês imaginam que pode ter de bom. Enfim, eu quero pedir para que vocês deixem um like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e, é claro, continuem com suas leituras.